Boa noite, queridos amados irmãos. Aqui estamos mais uma vez reunidos para fazer o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Pedimos a permissão ao Mestre Jesus, a essa espiritualidade de amigos espirituais, que nos ampare, ilumine e proteja, que nós possamos assimilar tudo aquilo que vai ser dito nesse estudo. Nós estamos na pergunta 189, que vamos falar a respeito das transmigrações progressivas. Na pergunta 189, Kardec pergunta aos espíritos: desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? E os espíritos respondem a Kardec: não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Nosso comentário: os espíritos foram criados simples e ignorantes, e no início são primitivos e agem pelo instinto de conservação, sem ter responsabilidade ou consciência dos seus atos. E só com as reencarnações repetitivas e o concurso do tempo o faz avançar na utilização do pensamento contínuo e uso do livre-arbítrio, estabelecendo um processo de escolhas que o levarão à vitória sobre si mesmo. Na pergunta 190, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? E os espíritos respondem: o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Nosso comentário: no início, o espírito passa por um estado de constante perturbação, pois não consegue compreender o que se passa ao seu redor, sentindo medo da chuva, do sol, das tempestades, vendavais, dos animais ferozes que o cercam, criando para si imagens que se tornam deuses, para os quais presta homenagem e dá oferendas. Tudo o que foge ao seu controle o assombra e o entristece, e só aos poucos vai se familiarizando com tudo e com todos. Na pergunta 191, Kardec pergunta aos espíritos: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? E os espíritos respondem: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Nosso comentário: os nossos selvagens já passaram por várias experiências no campo da reencarnação e por isso já apresentam vícios, desejos e paixões próprios do homem comum, mas ainda detém certo grau de primitivismo. Exatamente por isso, nem apenados são, quando incorre em algum tipo de falta, geralmente punida quando se trata de pessoas com conhecimento. Hoje já temos índios formados em universidades, o que demonstra que, se não estão mais adiantados, a culpa é da sociedade que os abandonou no meio da floresta. A pergunta 192. Pode alguém
por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermédios? E os espíritos respondem a Kardec: não, pois o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quando o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude e antes de chegar à idade da madureza, e também como enfermo que, para recorrer à saúde, tem de passar pela convalescença. Demais, o espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa adiante nos outros para atingir o extremo superior da escala. Nosso comentário: conseguir em uma única vida todos os predicados que nos levariam à perfeição é praticamente impossível. O que ocorre é que muitos espíritos saem da Terra com muitos atributos morais e intelectuais, mas muito longe de atingir o grau máximo da perfeição, porque o verdadeiro saber é aquele que tem sabor, e isso necessita também do concurso do tempo, que, em síntese, é quem vai dizer se somos vitoriosos ou se fracassamos. Na pergunta 193, Kardec pergunta aos espíritos: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja no atual? E os espíritos respondem: com relação à posição social, sim. Como espírito, não. Nosso comentário: poderá reencarnar numa situação constrangedora, até mesmo para aumentar seu aprendizado ou cumprir provas, mas o acervo de conhecimento que adquiriu, ele nunca perderá. Pode também vir com o corpo físico imperfeito, sem condições de expressar com pujança o pensamento do espírito, mas manterá em estado letárgico os conhecimentos que acumulou em outras vidas. Na pergunta 194, Kardec pergunta aos espíritos: é possível que, em nova reencarnação, a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado? E os espíritos respondem: não, visto que não pode degenerar. Comentário: a evolução infinita não permite retrocesso, e o homem de bem será sempre uma pessoa boa, mesmo que tenha de realizar suas experiências no meio de acelerados. E isso, às vezes, acontece com muita frequência, quando percebemos pessoas altamente espiritualizadas, habitando bolsões de misérias em favelas e alagadiços, portando-se, no entanto, com nobreza e lealdade junto aos seus irmãos de luta. Na pergunta 195, Kardec pergunta aos espíritos: há possibilidade de se melhorarem noutra existência? Não será de modo a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominados pela ideia de que poderão corrigir-se mais tarde? E os espíritos respondem: aquele que assim pensa em nada crê, e a ideia de um castigo eterno não o refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz à incredulidade a respeito de tudo.
Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como diz, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então o sentimento oposto a esse trará ele para sua nova existência. É assim que se efetua o progresso e essa razão, porque na Terra os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiências que outros. Falta, mas o que adquirirão, pouco a pouco, deles depende acelerar-lhes o progresso, o retardar-se indefinidamente. Nosso comentário. Todos os espíritos ainda permanecem na senda do mal, não se preocupam de maneira nenhuma com outras vidas e seguem apenas os instintos grosseiros que os aproximam da matéria sem vislumbrar um rasgo sequer de espiritualidade, mantendo a ideia única de gozar delícias da carne e só apelam para Deus ou Jesus quando ocorre algum tipo de obstáculo que não podem vencer. Para esse, a morte é o fim de tudo, e por isso cultivam todo tipo de vício, desejos e paixões. Na pergunta 196, Kardec pergunta aos espíritos: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio de tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem de passar todos os seres do mundo espírita para alcançares a perfeição? E os espíritos respondem: sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que se empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. Nosso comentário. A vida terrestre constitui o cadinho de depurações, porque o espírito terá de passar, e a própria vida eterna começa aqui e agora, não havendo necessidade de morrer para adquirir conhecimentos, pois eles estão à nossa frente, aguardando nossa iniciativa de trabalho para começar um período de vitórias do espírito sobre a carne. Do outro lado da vida também evoluímos, mas a tarefa principal está aqui junto da matéria que nos envolve. Assim, agradecidos, Pai querido, pedimos permissão para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, que no próximo estudo estaremos falando sobre a pergunta 197, que fala sorte das crianças depois da morte. Que Jesus nos ilumine, nos proteja e que nós encerramos com a paz do Mestre Jesus em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.